Nossa, é muito bom que vocês estejam com a gente aqui no Saúde em Foco. Hoje eu tenho uma convidada muito querida, aliás, minha amiga de infância, que hoje nada mais é do que a professora titular de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Estamos aqui com a doutora Ana Luísa Roflin de Lima. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer, Denise. Nós vamos falar um pouquinho sobre um problema bastante frequente, que é o olho seco e o que isso pode ter de repercussão na saúde da pessoa. Olha, esse realmente é um assunto importante para que as pessoas se conscientizem do que é o olho seco. O olho seco nada mais é do que uma alteração da lubrificação da superfície ocular. Você imagine que a pálpebra, para deslizar sobre o globo ocular, precisa ter uma superfície lisa, uma superfície hidratada, que não exista nenhuma falha dessa lubrificação. Quando as pessoas desenvolvem ao longo da vida, por questões ambientais ou por doenças, alterações no filme lacrimal, elas vão desenvolver o olho seco. Esse olho seco, ele é diferente para cada pessoa, não é sempre a mesma coisa. Muitas vezes a gente começa o tratamento de uma forma semelhante, mas a causa principal daquele olho seco é diferente. E para uma pessoa assim, entender um pouquinho como que ela identifica que o problema que ela está sentindo seria olho seco? Então, primeiro, os sintomas não são totalmente específicos, mas sensação de corpo estranho, olho vermelho, ardor, são os principais sintomas. Outras doenças do olho podem causar a mesma sensação, mas se o paciente tem essa sensação frequente, principalmente depois, por exemplo, de usar telas. Pessoas hoje usam telas 8, 10 horas por dia. Qual seria a recomendação? A cada 2 horas, dê uma parada, porque aí você vai relaxar a musculatura de convergência dos olhos, vai olhar para uma janela, vai olhar para um horizonte sem imagem e relaxa essa musculatura e pisca bastante. Então, nesse momento, você já vai ter uma lubrificação mais equilibrada. E você uma vez me deu um conselho de hidratar bastante. A gente não tem essa ideia sobre o olho, não, né? De que deva ou precise passar colírio normal, assim, sem remédio, várias vezes ao dia, não é? Sim, não tem. Mas é interessante também que no Brasil, nos últimos 10 anos, nós temos a possibilidade de ter colírios lubrificantes sem conservantes, que são agentes agressores à superfície ocular. Então, colírio lubrificante com conservante usado numa frequência muito grande pode até piorar a alteração da superfície ocular. Então, o que nós recomendamos é, se é necessário para a sua atividade profissional ou pela sua condição de saúde, a utilização frequente de lubrificantes, fique atento à questão do conservante. É claro que os oftalmologistas hoje têm toda a noção na prescrição de colírios lubrificantes, mas é claro que tem pacientes com olho seco que lacrimejam. Aí, para esse paciente, é muito difícil explicar como que você tem olho seco e lacrimeja. Mas é que ele tem a falta de uma camada na superfície do olho que segura a lágrima no lugar. Então, escorre a lágrima e aí ele fala, mas eu lacrimejo, como que eu tenho olho seco? Ele lacrimeja porque a lágrima, em vez de ficar no olho, está escorrendo. Então, esses pacientes de olho seco são propensos a ter mais inflamação, a ter infecção. Por quê? Porque a superfície simplesmente não está protegida. Eu acho que ocorre a mesma coisa na dermatologia. Né? Eu estava comentando, né, com você que a pele, ela precisa ser hidratada constantemente, né? A pele, quando ela está normal. Se a gente deixar de hidratar, e como você falou, o ambiente, provocar, enfim, e ressecar, ela começa a não conseguir nos defender. Aí ela começa a inflamar, tem mais infecções. É muito parecido com o olho, muito né? parecido. E não ocorre só em idosos e pessoas mais velhas. Crianças que vão para aula de natação,
por exemplo, são expostas a uma água que tem cloro, que tem ozônio e devem lubrificar seus olhos também numa situação da mãe perceber que existe algum tipo de olho vermelho. E só para finalizar, poderia levar esse olho seco constante a doenças? Sim, porque aí ele fica o paciente evolui numa situação que vai precisar de anti-inflamatório, vai precisar de antibiótico. Então, o ideal seria prevenir, cuidar. Uhum. Eu quero agradecer muito a você, Ana, de estar aqui com a gente. Você deu informações assim muito preciosas pro dia a dia das pessoas. E para você que está nos ouvindo, se você tiver interesse no programa inteiro, você pode acessar aqui esse QR Code e lá você também terá todos os outros programas do Saúde em Foco. Muito obrigada. De nada.